Dividir conta, amigo. Olha pra minha cara, vê se eu tenho cara de que divido conta com homem. Divido conta sim com as minhas amigas. Tá duro, dorme, amiga. Melhor cobrar pra dar do que dar de graça e ser puta burra, filho. Tem que ser puta esperta. Certo. Tem que cobrar. E quando começou a sua experiência? Porque o homem sobe e goza, sai de cima, ele não pergunta se você tem um aluguel pra pagar, se tu tem comida pra pôr na mesa, se tu tem filho pra criar. Ele só quer saber de te encher daquele negócio gosmento lá e cair fora. E depois ainda chamar a gente de puta. Então, meu amor, quer encostar no corpinho aqui, ó? Paga. O relacionamento com uma mulher, com a namorada, sai muito mais caro do que o outro. Essa é uma fala comum de canalhas honestos. Você não sabe quanto você vai gastar, você não sabe até onde você vai ter que gastar e você talvez não receba o retorno que você espera. Isso do ponto de vista do homem, né? E se você tem uma relação sugar, a ideia de que o acordo ali tá claro. A menina, a sugar baby, ela não é obrigada a se transformar num amante do sujeito, mas evidentemente se assim o sujeito quer e ela não quiser porque ela não gostou, o relacionamento sugar se desmancha, certo? Então eu acho, Thaís, que apesar de que há uma clareza financeira no caso da relação sugar, a não clareza das outras relações não necessariamente significa uma negatividade. O que o Belchior fala na música é de que quando você está focado em ganhar dinheiro e você só pensa em multiplicar o dinheiro, isso tem um efeito secundário em que diminui o seu amor. Diminui. E eu acho que, como toda frase romântica, os românticos foram os grandes criadores da psicologia, da subjetividade. Tem uma sabedoria embutida, que é quando você está preocupado em multiplicar dinheiro, existe toda, digamos assim, todo um enquadre cognitivo, de pensamento, de atenção, que pode, inclusive, diminuir a sua capacidade de se encantar com coisas que não estejam associadas a multiplicar o dinheiro. Entende? Quer dizer, o dinheiro e a preocupação com multiplicar dinheiro, ele pode ocupar tanto o seu tempo, inclusive o seu tempo interior, que você vai deixando de ter ou vai diminuindo a sua disposição para o amor. E o amor verdadeiro é uma expectativa que as pessoas têm ou que elas podem estabelecer um relacionamento mais sólido durante um certo tempo com uma pessoa com quem ela pode relaxar, né? Em quem ela pode repousar, em quem ela pode confiar. Então acho que essa é uma das formas das expectativas sobre amor verdadeiro. E uma outra expectativa que vai justamente ao contrário do tema do dinheiro é a ideia de que essa pessoa gosta dela justamente por alguma característica que ela tem que não é exterior à personalidade dela ou até ao corpo dela. Então eu acho que o amor verdadeiro, sem entrar numa definição do que é a substância do amor verdadeiro, porque aí ia bater naquela questão que eu comecei a falar, que tem uma história enorme desse conceito,
Eu acho que a gente pode entender o amor verdadeiro como uma forma de expectativa na vida, né? De você, por exemplo, se preocupar com uma pessoa mais do que consigo mesmo, de você ter essa ideia que eu falei de poder relaxar, poder repousar com outra pessoa, e ao mesmo tempo a sensação de que a pessoa aprecia em você qualidades que não têm a ver com qualidades exteriores. É claro que é possível você gostar de ficar com mais de uma pessoa. Tem um discurso assim, veja, é um discurso de que como tudo é lindo, as pessoas se entendem. Como o casamento entre duas pessoas, todo mundo sabe que tem muitos problemas, era como se você colocar uma a mais, então fica novo e aquelas 3 pessoas são um novo tipo de ser humano. Entendeu? Só porque colocou um a mais. É um novo tipo de ser humano. É superior, está sempre dando carinho. Então eu tenho a impressão que, assim, é óbvio que as pessoas podem viver no arranjo que quiser. Assim, a gente não precisa nem prestar atenção nelas. É óbvio. Cara com 2 minas, mulher com 2 caras, 3 caras, 3 mulheres, cada um faz o que quiser. Agora, tentar dizer que então isso é uma coisa em que há mais entendimento, mais compreensão, mais carinho, que não existe problema. Imagine, você tem muito problema com 2. Imagine com 3. Amar é você nunca pedir alguma coisa além do que você é capaz de dar. Isso é, sei lá, um Excel. Isso é um livro caixa, um trabalho de contabilidade. Isso seguramente não tem nada que ver com a experiência de amor real. Eu acho que ela tem tudo a ver com o papinho hoje em dia, sabe assim, que você ama, mas você faz combinados, que nem se fala com criança. Vamos fazer um combinado? E a gente sabe justamente que a experiência do amor é uma experiência onde você perde o controle. Perde por diversas razões. Por diversas razões. Então, a gente concordo podia refazer essa frase e dizer: amar é perder-se e perder o controle? Acho que é mais verdadeiro, né? Você tem 2 pessoas que vivem, se amam e tal. Uma delas passa por uma experiência e se apaixona por outra pessoa. E aí essa que foi abandonada, não. Ela não vai sentir ciúme, porque é uma pessoa... Como é que é? Uma pessoa bem resolvida. Eu odeio essa expressão. É a expressão que eu odeio. É uma pessoa bem resolvida. Eu não confio em ninguém que é bem resolvido. Então, assim, ela é bem resolvida, ela não é ciumenta, ela superou. Então, isso faz parte do que a gente está chamando de expectativas exageradas em cima do amor. Ele tem que não só ser perfeito, como ele tem que só despertar outros bons sentimentos em quem ama, é isso? Exatamente, Essa coisa de que, então, se você ama uma pessoa, então você só tem bons sentimentos em relação a ela. Qualquer pessoa que já passou por uma experiência amorosa sabe que isso não é verdade. Às vezes, justamente porque você é louco pelaquela pessoa, amorosamente falando, é que você tem todo tipo de sentimento. É muito mais real do que essa ideia de que não. Então, se acabar o amor, então todo mundo fica super lindo, tá todo mundo super bem relacionado, é muito resolvido. Eu acho que essa é a salvação secular falsa. É porque não existe salvação, né, Thaís? Não tem salvação. Eu diria rapidamente sobre isso, que assim, a gente tem que levar em conta que às vezes, quando você diz para uma pessoa que você a ama, ela se sente cobrada, né? Isso pode acontecer na vida real, para além de qualquer teoria. Às vezes, quando uma pessoa fala que ama você, ela ama você e ela tem uma expectativa de retorno. E essa expectativa de retorno, se você não está disposto a amá-la de volta ou demonstrar interesse, isso pode fazer com que ela se transforme num transtorno na sua vida. E a gente sabe que às vezes uma pessoa que ama muito você ou é louca por você, ela é justamente aquela que num dado momento pode se virar contra você, né? O senso comum costuma chamar isso de que amor e ódio estão muito próximos e tal. E às vezes tem uma coisa também de quando uma pessoa fala que ela te ama, às vezes ela fica chata,
Porque, como ela fala que ela te ama, então ela entende que, de certa forma, ela hipotecou o seu comportamento a partir daí. E você se tornou indevedor dela, de alguma forma, né? E, portanto, já que ela te ama, você deve, então, atendê-la toda hora que ela quer. Por quê? Porque ela diz que te ama. E como é muito bom ser amado, e aí eu chego ao ponto, eu acho que às vezes não é necessariamente tão bom ser amado o tempo todo, por todo mundo, né? Isso pode asfixiar. Veja no caso de filhos, as pessoas hoje têm um filho só, amam desesperadamente esse filho e por isso mesmo ele fica zoado, né? Porque você fica em cima dele o tempo inteiro, você fica prestando atenção dele o tempo inteiro. Provavelmente dentro de alguns anos, quando se vê um filho, vai se bater uma selfie com um filho, seja lá de quem for, só porque é um filho, né? Quando você tinha 10 filhos, morriam 5, você não sabia o nome dos 5 que sobrou direito, nem o aniversário, sobravam 2 a partir de uma certa idade. E assim, o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que a gente tem que tomar um pouco de cuidado também com essa expectativa que é uma certa derivação do excesso de expectativa criada ao redor do amor a partir do século XVIII e XIX como uma forma de vida pura, né? E perceber que às vezes é absolutamente natural que quando alguém diz para você que ela ama você, que você fuja mesmo. É absolutamente natural. Primeiro, talvez você não queira o amor daquela pessoa. Segundo, talvez você não queira aquele tipo de amor. Terceiro, você sabe que uma pessoa que ama você, se machucar, ela pode facilmente se tornar uma pessoa inimiga sua. Quarto, né, é a ideia de que ser amado significa sempre uma coisa boa. Não é à toa que um psicanalista inglês chamado Winnicott, né, fala da mãe suficientemente boa, né? É uma mãe que ela é boa ali, né? Se ela for boa demais, já matou o moleque, né? Essas mães que amam desesperadamente o filho, que observa ele o tempo inteiro, que lê sobre crianças para cuidar dele, que fala com um monte de gente para saber o que faz, que fica no escritório acompanhando pelo celular, a câmera, não sei o quê. Quer dizer, eu acho que existe com certeza, como derivação no mundo contemporâneo, uma excessiva expectativa com relação à vida afetiva, como se a vida afetiva consertasse as coisas, servisse de cola, deixasse as coisas no lugar, quando na realidade, eu insisto no que eu dizia antes, eu acho que há no pathos, nas paixões, uma dimensão um pouco fora de controle. Então, portanto, quando a pessoa me pergunta, por que então às vezes uma pessoa foge quando você diz que a ama, talvez seja um indício de que ela está dizendo para você que ela não te ama e ela está com medo que você fique chata com ela, ou talvez seja simplesmente um trauma de que alguém disse que amava no ambiente de trabalho, ou seja lá onde for, e essa pessoa infernizou tanto ele ou ela, que ela criou um certo trauma e diga, pelo amor de Deus, não me ame não, porque eu estou bem do jeito que eu estou, certo? Eu estava muito bem antes de você me amar, de repente eu tenho alguém que me ama já, ou mesmo eu não tenho, né? Então, a gente deve ir com calma e achar que porque você falou que ama uma pessoa, ela necessariamente tem que gostar do seu amor. Às vezes não se precisa gostar do amor tanto assim, né? E você acredita que exista hoje a gente chama de química, né? Mas no sentido metafórico. É exatamente essa a ideia. Mas aí não era no sentido metafórico, era no sentido literal. A gente fala no sentido metafórico hoje. E você acredita nisso, Pondé? Eu acho que química? Sim, pode acontecer, sim. Não acho que necessariamente acontece com todo mundo, né? Quando se fala que o amor é uma experiência universal, eu não sei se é universal no sentido que todo mundo vive. E nem acho que quem fala que o amor é uma experiência universal acha que todo mundo vive isso. Mas acho que faz parte do imaginário universal. E na realidade eu suspeito, e não só sou eu que suspeito isso, de que toda essa literatura sobre amor romântico, ela está justificada, ela está sustentada na experiência de algumas pessoas. E que essa experiência, ela é tão impressionante, né, na sua força de encantamento. Que foi transposta para a literatura. Exatamente.
E eu acho que existe, sim. Você pode, de repente, conhecer uma pessoa, seja lá em que ambiente for, e de repente rolar uma química, e isso pode gerar coisas boas ou pode gerar grandes problemas. Esse assunto, ele é trabalhado muito do plano ideal, né? No plano da idealização, que normalmente acontece, ou ele é alguma coisa que, como você está implicado com ele, a sua visão passa por esse fato de você estar implicado com o esforço, com a tentativa, aquela coisa de é uma conquista diária, um esforço, o que de fato acontece no cotidiano. E às vezes, como ele é muito idealizado, também ele descamba para aquela fala muito engraçada do cara. Olha, o meu durou 17 anos e virou uma baita de uma pessoa terrível. Então, assim, olha, o amor é uma caca. Mas normalmente quem fala mal do amor é porque está sofrendo por causa do amor. Né? Existe um fim do amor? É possível que sim, sendo o amor histórico e observando o desenvolvimento da relação entre família, amor e sexo, por exemplo, a gente pode chegar à conclusão de que existe sim a possibilidade da morte do amor como a gente conhece. Sem dúvida nenhuma, no mínimo a gente poderia indicar duas características. Há uma queda do desejo, principalmente nos mais jovens, no desejo amoroso, no desejo afetivo e sexual, portanto isso pode significar o fim do amor, como uma dificuldade maior na capacidade de estabelecimento de compromisso, o que também pode significar um fim do amor, inclusive no sentido agápico de partilha e cumplicidade. O que é o casamento? O casamento é uma instituição que tem sua história, que a gente sabe que desde o período neolítico, pelo menos a Grécia, naquilo que mais tarde é a Grécia que a gente conhece e naquilo que mais tarde será a Roma que a gente conhece, é uma instância que nasce da institucionalização da vida econômica, da família, da organização interna da família, das hierarquias, do modo de organização do capital reprodutivo, portanto, da atividade sexual entre homens e mulheres. Portanto, a pergunta o que é o casamento, na sua chave histórica, é uma instituição para cuidar de patrimônio, seja ele econômico, político, religioso ou sexual. Existem muitas ambivalências nas expectativas românticas em relação ao casamento. Essas ambivalências, elas podem ser resumidas talvez em duas grandes chaves. A primeira são as expectativas de que o amor romântico encante o casamento na sua dimensão institucional, trazendo o desejo para dentro do casamento. Por outro lado, a ambivalência do medo de que justamente o amor romântico morra no trajeto, na melhor das hipóteses, se transforme em outra forma de amor e que isso acabe desencantando o casamento. Portanto, a relação entre amor romântico e casamento é sempre uma relação complicada. Existem, sem dúvida, novas formas de relacionamento, mas essas novas fórmulas são muito mais associadas a transformações econômicas, transformações de informação, transformações da vida do trabalho, transformações da vida da família, e que essas formas me parecem muito mais estarem se encaminhando para uma espécie de medo do amor, como se o amor fosse um ônus muito grande, existisse muita tolerância, e me parece que há, na verdade, um estreitamento no amadurecimento, que seria a capacidade de se lidar com as
demandas do amor. Então, se é para se falar que existem novas formas de relacionamento, eu acho que essas novas formas de relacionamento são uma espécie de esvaziamento da ideia de amor mesmo. No universo de se perguntar, afinal de contas, o amor pode acabar, o fim do amor, a gente vai se perguntar quais seriam as possíveis formas de cura do amor. Essas curas podem ser entendidas como curas no sentido de uma perda, ou elas podem ser entendidas como curas no sentido de um ganho, por conta de uma transformação do amor num outro tipo de amor. É isso que a gente vai discutir quando a gente se perguntar: existe cura para o amor? Fala-se muito em novas formas de relacionamento. O marketing de comportamento é aquela tendência de você fingir que o seu estilo de vida é mais evoluído, quando na verdade você é só rico, ou alguma coisa assim. No caso dos novas formas de relacionamento nesse momento, relacionados ao marketing de comportamento, a ideia é apontar o que há de falso nas pessoas que afirmam que são, sei lá, poliamoristas e não têm ciúme, porque seriam mais evoluídas afetivamente. Um dos maiores equívocos que você pode cometer na vida é um dia resolver fazer uma noite surpresa para o seu parceiro e sua parceira. Provavelmente você vai tornar a noite dele ou dela um pesadelo. Tudo que ela queria é, sei lá, pedir comida no iFood, assistir uma série do Netflix, e você vai querer transar. Ela teve que bater meta no trabalho e agora vai ter que bater meta na cama. Uma péssima ideia. Só é livre quem ama. Essa é uma máxima do Santo Agostinho, e essa máxima pressupõe que o amor liberta você de si mesmo, porque o amor leva você para, digamos, uma preocupação com o outro que não é você, portanto, descentra você da vaidade e do orgulho, que seria fundamental para você conseguir ter uma vida minimamente saudável. Olha, livro sobre estoicismo, do estoicismo, primeiro eu chamaria atenção para se tomar cuidado para não pegar essas bobagens que estão vindo aí lá do Vale do Silício, essa transformação de estoicismo em mindfulness. Eu recomendaria Máximas, do Marco Aurélio, filósofo estoico romano, e recomendaria Da Tranquilidade da Alma, do também filósofo romano, Sêneca.